Ainda consigo sentir o gelo nas minhas veias quando lembro daquele olhar, os olhos arregalados de Cláudio, o eletricista, me encarando com um terror tão genuíno que parecia saído de um filme de suspense. Arrume suas coisas agora e vá embora. Não fale nada com seu marido. Essas palavras mudaram completamente o rumo da minha vida numa terça-feira, que começou absolutamente normal em Recife. Me chamo Adriana, tenho 35 anos, trabalho como designer de interiores e até aquele momento acreditava viver um casamento perfeito com Rodrigo Sampaio. Morávamos num condomínio de alto padrão no bairro Jardins de Ipanema, numa casa espaçosa que estávamos reformando para, segundo ele, tornar nosso lar ainda mais especial. Como fui ingênua, a reforma do banheiro da suíte principal estava programada para durar 3 semanas. Havíamos contratado uma equipe recomendada por amigos e Cláudio era o responsável por toda a parte elétrica. Um homem de poucas palavras na casa dos 47 anos, sempre pontual e meticuloso em seu trabalho. Naquela manhã, enquanto Rodrigo estava em uma reunião importante no Centro Empresarial Torre Sul, eu trabalhava de casa, finalizando um projeto para um cliente enquanto supervisionava a reforma. Por volta das 11 horas da manhã, fui até a cozinha preparar um café. O sol entrava pelas janelas grandes da sala, iluminando o chão de porcelanato que refletia a luz como um espelho. Dona Zulmira, nossa empregada há 5 anos, estava preparando o almoço. Lembro-me perfeitamente do cheiro de alho refogado preenchendo a casa, quando escutei um barulho seco vindo do corredor, como se algo tivesse caído. Deixei a xícara na bancada e fui verificar. Encontrei Cláudio parado no corredor, a caixa de ferramentas tombada a seus pés, o rosto completamente pálido. Quando me viu, seus olhos se arregalaram ainda mais. Ele olhou ao redor, como se certificando-se de que estávamos sozinhos. Então agarrou meu braço com força surpreendente e me puxou para um canto. A senhora precisa sair desta casa agora. Sussurrou com urgência, a voz trêmula. Arrume algumas coisas essenciais, documentos, dinheiro, mas não leve muita coisa para não levantar suspeitas. Confusa, tentei me desvencilhar. Do que você está falando? O que aconteceu? Não posso explicar tudo agora. Ele respondeu, olhando nervosamente para o relógio. Seu marido volta para o almoço todos os dias às 12h30, certo? Temos pouco tempo. Por favor, confie em mim. A seriedade no seu olhar me assustou. Cláudio nunca tinha demonstrado qualquer comportamento estranho nas últimas semanas. Era um profissional sério, recomendado por amigos próximos. O que poderia tê-lo deixado naquele estado? Me mostre o que você encontrou, exigi, ainda resistente a acreditar na gravidade da situação. Ele hesitou por um momento, então assentiu e me conduziu até o banheiro em reforma. As paredes estavam com o reboco exposto em alguns pontos, tubulações à mostra. Cláudio apontou para um pequeno espaço entre a parede do chuveiro e a tubulação principal. Estava instalando a fiação para o novo chuveiro quando encontrei isso. Explicou, enfiando a mão no espaço e retirando uma pequena pasta plástica. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro, encontrei fotos minhas. Dezenas delas. Dormindo, saindo do banho, me vestindo. Todas tiradas sem meu conhecimento, de ângulos que sugeriam câmeras escondidas em nosso próprio quarto. Meu estômago revirou. Entre as fotos, havia documentos. Uma apólice de seguro em meu nome com valor de R$2 milhões, com assinatura que parecia minha, mas que eu nunca tinha visto antes. Páginas impressas com anotações meticulosas sobre minha rotina diária, horários de banho, hábitos alimentares. Tem mais, Cláudio disse a voz baixa. Veja como a fiação do chuveiro foi alterada. Ele apontou para um arranjo específico de fios. Isso não é padrão. Está preparado para criar um curto-circuito fatal quando ativado remotamente. Já vi algo assim antes, em um caso que apareceu no jornal há alguns anos. Uma mulher morreu eletrocutada no banho em Florianópolis. O mundo ao meu redor começou a girar. Pensei em Rodrigo, no homem que compartilhava minha cama há 8 anos. Seria possível? A pessoa que eu amava estaria planejando minha morte? Minha mente tentava racionalizar, encontrar outra explicação, mas as evidências na minha frente eram inegáveis. Por que você está me ajudando? Perguntei ao eletricista, ainda em choque.
Seus olhos se suavizaram por um momento. Ontem à noite, estava assistindo aquele programa Procurados da Justiça. Vi um homem muito parecido com seu marido, mas com outro nome. A história era sobre um suspeito de matar esposas em acidentes domésticos para receber seguros. Não tinha certeza. Achei que poderia ser coincidência, até encontrar isso. Meu corpo inteiro tremia agora. Olhei para o relógio na parede do corredor. 11h47. Menos de 1 hora até Rodrigo retornar para o almoço. A realidade da situação finalmente me atingiu como um soco no estômago. Precisava sair. Imediatamente. Com mãos trêmulas, guardei os documentos na bolsa e corri para o quarto. Peguei apenas o essencial: documentos pessoais, cartões bancários, uma muda de roupa e meu laptop. Tudo que pudesse levar sem levantar suspeitas caso Rodrigo chegasse mais cedo. Olhei para o porta-retrato na mesa de cabeceira, nossa foto de casamento, os sorrisos largos, a aparente felicidade. Quem era realmente o homem ao meu lado? Dona Zulmira apareceu na porta do quarto, preocupada com minha movimentação frenética. Aconteceu alguma coisa, dona Adriana? Preciso sair urgente, respondi vagamente. Uma emergência com minha amiga Beatriz. Por favor, diga ao Rodrigo que não sei que horas volto. A mulher assentiu, confusa, mas não questionou. Ao passar pela cozinha, vi o almoço sendo preparado. O arroz soltinho que Rodrigo adorava, a salada meticulosamente cortada. Detalhes de uma vida normal que agora parecia uma grande mentira. Cláudio me esperava na porta dos fundos. Tem alguém que possa buscá-la? Não é seguro esperar um táxi aqui na frente. Liguei para Beatriz com as mãos tão trêmulas que mal conseguia segurar o telefone. Minha melhor amiga percebeu imediatamente a urgência na minha voz entrecortada e concordou em me encontrar na esquina do condomínio em 15 minutos, sem fazer perguntas. Ao sair pelos fundos da casa, olhei uma última vez para aquele lugar que considerava meu lar. O jardim bem cuidado, as cortinas nas janelas que eu mesmo havia escolhido, a espreguiçadeira onde lia nos finais de tarde. Tantas memórias, tantos momentos que achei serem genuínos. Será que tudo não passava de uma elaborada encenação? Vá agora, Cláudio insistiu, olhando nervosamente para a rua. E lembre-se, não entre em contato com seu marido, procure ajuda, vá à polícia, mas mantenha a distância dele. Caminhei apressadamente pela calçada interna do condomínio, tentando parecer normal, enquanto o meu mundo desabava. O porteiro me cumprimentou com um sorriso, completamente alheio ao terror que eu estava vivendo. Ao virar a esquina, vi o carro de Beatriz se aproximando. Quando entrei no veículo, as lágrimas que havia contido até aquele momento finalmente vieram. Entre soluços, comecei a contar o que havia acontecido, enquanto nos afastávamos da casa, onde, até poucos minutos atrás, eu acreditava viver com o amor da minha vida. Mas aquela casa agora revelava seu verdadeiro propósito. Seria o cenário perfeito para meu acidente fatal. De onde você está assistindo? Já sentiu aquele calafrio quando percebe que algo está muito errado? Me conte nos comentários, porque o que descobri depois foi ainda mais aterrorizante. Beatriz dirigia em silêncio enquanto eu tentava controlar minha respiração. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos desconexos. Teorias, medos. As ruas de Recife passavam como borrões pela janela do carro. Minha amiga, professora de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, sabia exatamente quando falar e quando apenas oferecer sua presença. Ela estacionou em frente ao Café Porto Seguro, um lugar discreto no centro da cidade, longe dos olhos curiosos que poderiam nos reconhecer. Você está segura agora, disse Beatriz, apertando minha mão com firmeza. Vamos entrar, tomar algo quente e você me conta tudo com calma. O café estava quase vazio àquela hora. Escolhemos uma mesa afastada, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim interno. A garçonete trouxe 2 chás de camomila que Beatriz pediu. O aroma suave trouxe um breve momento de conforto em meio ao caos. Desde o início, pediu ela, seus olhos atentos fixos nos meus. Abri a bolsa e espalhei na mesa os documentos que Cláudio havia encontrado. As fotos me deixavam enjoada, a invasão da minha privacidade, a sensação de vulnerabilidade. Beatriz examinou tudo com olhos clínicos, parando especialmente na apólice de seguro. Essa não é sua assinatura, afirmou ela.
Parece a minha, mas nunca assinei isso, confirmei. Olha a data, 3 meses atrás. Lembro que Rodrigo me trouxe vários documentos para assinar naquela semana. Algo sobre a empresa dele e declarações bancárias. Devo ter assinado uma folha em branco sem perceber. Beatriz pegou o seu telefone e tirou fotos de tudo. Vamos guardar essas evidências em vários lugares. Se essa suspeita for real, estamos lidando com alguém extremamente perigoso e meticuloso. Tentei me concentrar, organizar os fragmentos de informações e lembranças que agora ganhavam novos significados. Nos últimos meses, Rodrigo insistiu tanto para reformarmos o banheiro da suíte. Dizia que queria me surpreender, que eu merecia o melhor. Agora entendo que tipo de surpresa ele planejava. Minha voz falhou. As lágrimas vieram novamente. Não eram apenas lágrimas de medo, mas de uma profunda sensação de traição. Como pude dormir ao lado desse homem por 8 anos sem perceber quem ele realmente era? Precisamos de mais informações, disse Beatriz, sempre prática. Conheço alguém que pode nos ajudar. Ela telefonou para Paulo Nogueira, um ex-policial que agora trabalhava como detetive particular. Explicou a situação em termos vagos, mencionando apenas uma suspeita grave envolvendo meu marido. Paulo concordou em nos encontrar no seu escritório no dia seguinte. Esta noite você fica na minha casa, determinou Beatriz. Amanhã começamos a investigar isso a fundo, mas eu sabia que não poderia voltar à minha vida normal tão cedo. E se Rodrigo percebesse que eu havia descoberto seus planos? Lembrei das anotações meticulosas sobre minha rotina. Ele saberia exatamente onde me procurar. Precisamos ir para um lugar onde ele não pense em me buscar, sugeri. Assim nasceu a ideia de irmos para Porto de Galinhas. Beatriz tinha uma conhecida que administrava a pousada Encanto do Mar, um local tranquilo e discreto, perfeito para quem precisava de privacidade. Antes de partirmos, passei em uma loja para comprar roupas básicas e itens de higiene pessoal. Também adquiri um novo celular pré-pago, deixando meu telefone original desligado na casa de Beatriz, caso Rodrigo tentasse rastrear minha localização. A viagem de 1 hora até Porto de Galinhas foi silenciosa. Eu observava a paisagem mudar gradualmente, as construções urbanas dando lugar a áreas mais abertas, até finalmente avistarmos o mar. Em circunstâncias normais, seria uma vista reconfortante. Agora, parecia apenas um novo cenário para meu pesadelo. A pousada Encanto do Mar era exatamente como o nome sugeria. Um pequeno paraíso escondido entre coqueiros, com chalés individuais espalhados por um terreno ajardinado que terminava em uma praia quase deserta. Maria, a proprietária e amiga de Beatriz, nos recebeu com discrição, sem fazer perguntas sobre nossa chegada repentina. Instalada no chalé mais afastado, finalmente tive um momento de solidão para processar tudo. Sentei na varanda, ouvindo o som das ondas quebrando na praia. Peguei meu novo celular e hesitei. Deveria verificar se Rodrigo havia notado minha ausência. Estava preocupado ou furioso? Ou pior, aliviado por seu plano ter sido descoberto, já preparando alguma alternativa? Contrariando todos os alertas, liguei para a dona Zulmira. Nossa empregada atendeu no segundo toque, a voz cautelosa. Dona Adriana, o senhor Rodrigo está furioso. Chegou para o almoço e ficou muito bravo quando não a encontrou. Perguntou várias vezes onde a senhora tinha ido. Meu coração acelerou. O que você disse a ele, Zulmira? Exatamente o que a senhora me pediu, que havia saído às pressas porque sua amiga Beatriz tinha uma emergência. Ele não acreditou muito. Ficou ligando para seu celular sem parar. Depois saiu apressado. Voltou agora há pouco, parece mais calmo, mas está estranho. Estranho como? Houve uma pausa. Está organizando papéis no escritório, falando ao telefone em voz baixa. Nunca o vi assim antes. E... Ela hesitou novamente. O eletricista não voltou após o almoço. O senhor Rodrigo disse que ele foi demitido por incompetência. Um arrepio percorreu minha espinha. Zulmira, escute com atenção. Não mencione que falamos. Continue agindo normalmente. E tenha cuidado. Desliguei sentindo um peso ainda maior. Cláudio havia desaparecido. Teria fugido por medo ou algo pior havia acontecido? A ideia me aterrorizava. Na manhã seguinte, Beatriz e eu voltamos para Recife para nos encontrarmos com Paulo Nogueira. Seu escritório ficava num prédio antigo no centro histórico.
Um local despretensioso com uma placa discreta na porta. Nogueira Investigações. O interior era surpreendentemente organizado, com equipamentos modernos de vigilância e um extenso arquivo físico. Paulo era um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos cortados rente, olhos perspicazes que pareciam analisar cada detalhe. Ouviu minha história sem interrupções, examinando as evidências com atenção meticulosa. Se o que suspeitamos for verdade, seu marido é extremamente perigoso, concluiu ele após ouvir tudo. Precisamos agir com muita cautela. A partir de agora, você deve seguir algumas regras básicas de segurança. As regras eram simples, mas assustadoras em sua necessidade. Nunca usar cartões de crédito próprios, mudar constantemente de local, não contatar amigos ou familiares que pudessem inadvertidamente revelar meu paradeiro. Não utilizar redes sociais sob hipótese alguma. Vou iniciar a investigação imediatamente, garantiu Paulo. Começarei pelos registros oficiais do seu marido, certidão de nascimento, histórico escolar, empregos anteriores. Se ele está usando uma identidade falsa, encontraremos inconsistências. Voltamos para Porto de Galinhas no final daquele dia. A sensação de estar fugindo da própria vida era surreal. Eu, que sempre fui independente, agora me escondia como uma criminosa, enquanto o verdadeiro criminoso continuava sua vida normal na nossa casa. 3 dias se passaram até o primeiro contato de Paulo. Ele solicitou uma videoconferência segura. Quando seu rosto apareceu na tela do laptop de Beatriz, percebi imediatamente pela sua expressão que as notícias não eram boas. Rodrigo Sampaio não existia oficialmente até 10 anos atrás. Começou ele sem rodeios. Não encontrei registros confiáveis anteriores a 2015. Certidão de nascimento, histórico escolar, primeiro emprego, tudo parece ter sido criado retroativamente, com documentos obtidos de forma suspeita. Meu estômago afundou. Paulo continuou. Fui ao cartório pernambucano e, com a ajuda de um contato, consegui verificar que todos os documentos dele são relativamente recentes. A certidão de nascimento foi emitida como segunda via há 9 anos, supostamente por perda do original. O que isso significa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Significa que Rodrigo Sampaio é provavelmente um nome falso. A questão é, quem ele realmente é e por que precisou criar uma nova identidade? A resposta começou a surgir no dia seguinte. Paulo apareceu sem aviso na pousada, com uma pasta grossa debaixo do braço. Seu rosto estava tenso. Encontrei conexões perturbadoras, disse ele, espalhando recortes de jornais e impressões de notícias online sobre a mesa do chalé. Acidentes domésticos fatais em várias cidades nos últimos anos, todos envolvendo mulheres casadas. Comecei a examinar os materiais com Beatriz. Um padrão aterrorizante emergiu. Em Florianópolis, uma designer de 32 anos morreu eletrocutada durante o banho após uma falha elétrica, em 2016. Em Manaus, uma professora universitária de 38 anos faleceu devido a um vazamento de gás na casa recém-reformada em 2018. Em Salvador, 2020, uma empresária de 35 anos sofreu uma queda fatal em uma escada que teve o corrimão misteriosamente solto. Em Belo Horizonte, 2022, uma médica de 41 anos morreu asfixiada por monóxido de carbono enquanto dormia. Poderia ser coincidência, comentou Beatriz, embora seu tom indicasse que nem ela mesma acreditava nisso. A coincidência termina aqui, respondeu Paulo, entregando-me 4 fotografias. Nelas, homens diferentes ao lado das mulheres falecidas. Em cada foto, uma cerimônia diferente, formatura, evento de gala, viagem. Olhei mais de perto e senti o sangue congelar nas veias. Apesar dos diferentes estilos de cabelo, barba e até aparentes diferenças no peso, eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Era Rodrigo, em 4 versões ligeiramente modificadas. Gabriel Monteiro em Florianópolis. Apontou Paulo para a primeira foto. Fernando Barros em Manaus. Lucas Teixeira em Salvador. Antônio Maia em Belo Horizonte. E agora, Rodrigo Sampaio em Recife. Corri para o banheiro subitamente enjoada. Vomitei até não restar nada além de ácido e medo. Quando voltei, trêmula,
Beatriz me abraçou em silêncio enquanto Paulo continuava analisando as evidências. Cada uma dessas mulheres tinha apólices de seguros substanciais, explicou ele. Todas as mortes foram classificadas como acidentes. Ninguém jamais suspeitou de um padrão porque os casos aconteceram em estados diferentes, com anos de intervalo, e o suspeito usava identidades distintas a cada vez. Como você descobriu tudo isso? Perguntou Beatriz. Comecei procurando acidentes domésticos fatais em todo o país nos últimos 10 anos, focando em casos envolvendo mulheres casadas de classe média alta. Então, cruzei com informações sobre pagamentos de seguros de vida. A lista era enorme, mas quando comecei a examinar fotografias das vítimas com seus cônjuges, encontradas em redes sociais e reportagens locais, o padrão ficou claro. Paulo estimava que Rodrigo, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome, havia acumulado mais de 12 milhões de reais em indenizações de seguros ao longo dos anos. Uma fortuna construída sobre corpos de mulheres que, assim como eu, provavelmente confiaram nele cegamente. Ainda não sabemos seu nome real, admitiu Paulo, mas há outra descoberta importante. Encontrei uma sobrevivente. Essa revelação me atingiu como um raio. Alguém havia escapado desse monstro. Alguém que poderia confirmar nossas suspeitas. Tatiana Vasconcelos, farmacêutica, 34 anos, continuou Paulo. Mora aqui mesmo em Pernambuco. Trabalha na farmácia Saúde Total. Foi noiva de um homem chamado Gabriel em 2015, antes de ele se mudar para Florianópolis. Segundo registros médicos que consegui acessar, ela foi hospitalizada após uma misteriosa intoxicação por monóxido de carbono em seu apartamento. Os médicos disseram que ela só sobreviveu porque um vizinho notou o cheiro de gás e arrombou a porta. Precisamos falar com ela, decidi imediatamente. No dia seguinte, encontramos Tatiana em sua pequena casa, nos arredores de Recife. Quando mostrei a foto de Rodrigo, ela empalideceu instantaneamente, recuando como se tivesse visto um fantasma. Gabriel, murmurou ela, nunca pensei que o veria novamente. Sua história confirmou nossas piores suspeitas. Ela conheceu Gabriel em um congresso de farmácia em Natal. Romance rápido, intenso, um homem carismático que parecia encantado com cada detalhe sobre ela. Noivado em apenas 6 meses. Foi quando ele sugeriu que fizessem seguros de vida um para o outro. Apenas uma precaução financeira para nosso futuro, havia explicado. Pouco depois, os acidentes começaram. Primeiro um vazamento de gás que ela rapidamente percebeu. Depois um problema com os freios do carro que um mecânico amigo descobriu a tempo. Quando acordou uma noite tonta, com dor de cabeça, e o apartamento cheio de um odor estranho, já suspeitava. O vizinho que a salvou confirmou. A saída da chaminé do aquecedor havia sido propositalmente bloqueada. Gabriel desapareceu no dia em que saí do hospital, contou Tatiana, a voz baixa e trêmula mesmo após tanto tempo. Levou tudo, documentos, dinheiro, até as fotos, como se nunca tivesse existido. A polícia investigou, mas sem provas concretas além do meu testemunho, o caso foi arquivado como tentativa de homicídio por autor desconhecido. Ela viveu anos no medo, sempre olhando por cima do ombro, temendo que ele voltasse para terminar o serviço. Mudou-se várias vezes até finalmente se estabelecer novamente em Recife, acreditando estar segura após tanto tempo. Nunca imaginei que ele ainda estivesse agindo, disse ela, examinando as fotos das outras vítimas. Meu Deus! Todas essas mulheres. Foi Tatiana quem nos deu a primeira pista concreta sobre o verdadeiro nome de Rodrigo. Ela lembrou de uma vez em que, embriagado, ele mencionou uma infância no interior de Minas Gerais, falando especificamente da cidade de Montes Claros e de uma mãe chamada Dolores. Era pouco, mas Paulo garantiu que era um começo. Enquanto o detetive trabalhava nessa nova pista, eu permanecia escondida, alternando entre a pousada em Porto de Galinhas e um pequeno apartamento que Paulo mantinha como casa segura em Olinda. A cada dia que passava, a realidade da minha situação se tornava mais clara. Eu não apenas havia perdido meu casamento e minha casa, mas toda a minha vida anterior. Não poderia voltar ao meu trabalho como designer de interiores. Meus projetos, meus clientes, minha reputação profissional construída ao longo de anos, tudo isso agora estava inacessível. Meus amigos, com exceção de Beatriz,
Não podiam saber de meu paradeiro. Até mesmo meus pais, que moravam no Rio Grande do Sul, foram instruídos por Paulo a manter distância e a relatar qualquer contato suspeito. À noite, sozinha em quartos estranhos, eu revia mentalmente cada momento dos 8 anos com Rodrigo, buscando sinais que deveria ter percebido. As viagens frequentes que ele fazia sozinho a trabalho, o modo como isolou gradualmente nosso círculo social, como ele sempre administrou nossas finanças, insistindo que eu não me preocupasse com detalhes chatos, a forma como ele frequentemente testava meus horários, perguntando casualmente quando eu chegaria em casa ou quanto tempo eu levava no banho. A pergunta que mais me atormentava era: por que ele esperou tanto tempo? 8 anos era muito mais do que havia ficado com qualquer uma das outras vítimas. A resposta surgiu quando Paulo investigou mais a fundo nossas finanças. Sua família tem uma situação financeira confortável, correto? Perguntou o detetive durante uma de nossas reuniões regulares. Assenti. Meus pais eram donos de uma rede de farmácias no sul do país e eu era filha única. Descobri que seu marido tem monitorado a saúde do seu pai atentamente, revelou Paulo. Ele tem acesso a todos os prontuários médicos através de contatos no hospital. Seu pai teve um infarto leve ano passado, não é? A compreensão me atingiu como um soco. Ele está esperando meus pais morrerem, concluí horrorizada. A herança seria muito maior que qualquer seguro. Um monstro calculista que planejava décadas à frente. Que tipo de mente era capaz de tal frieza? A descoberta de que Rodrigo monitorava a saúde do meu pai me deixou num estado de terror que jamais havia experimentado. Não bastava planejar minha morte. Ele estava aguardando pacientemente o momento mais lucrativo para executar seu plano macabro. Uma raiva avassaladora tomou conta de mim, substituindo gradualmente o choque inicial e o medo paralisante. Essa raiva me deu força para seguir adiante. Paulo continuou sua investigação incansável, agora focado em Montes Claros, a cidade mencionada por Tatiana. Após 2 semanas procurando registros de uma mulher chamada Dolores, com um filho que correspondesse à faixa etária aproximada de Rodrigo, o detetive finalmente encontrou algo promissor. Dolores Almeida, informou ele durante nossa videochamada segura. Falecida há 15 anos. Tinha um único filho, Marcos Almeida, que seria hoje um homem de aproximadamente 42 anos. A foto que Paulo conseguiu do registro escolar mostrava um adolescente magro, de expressão séria, com os mesmos olhos penetrantes que me observavam durante o café da manhã por 8 anos. Era ele, sem dúvida. Marcos Almeida desapareceu do radar após os 19 anos, continuou Paulo. Não há registros de faculdade, empregos formais ou declarações de imposto de renda. É como se tivesse evaporado, até ressurgir como Gabriel Monteiro em Florianópolis, 6 anos depois. O que aconteceu nesses 6 anos? Perguntei. É o que estou tentando descobrir. Há um detalhe só interessante. Dolores morreu em circunstâncias suspeitas. Oficialmente, foi um acidente doméstico. Caiu da escada de casa enquanto Marcos estava viajando. Um calafrio percorreu minha espinha. Você acha que ela foi sua primeira vítima? Possível. O padrão se encaixa. E mais, ela tinha um seguro de vida modesto, com Marcos como o único beneficiário. Naquela noite não consegui dormir. Ficava imaginando um jovem Marcos planejando a morte da própria mãe, talvez como um teste para seus futuros crimes. Que tipo de vazio existencial habita a alma de alguém capaz de tal monstruosidade? Eu havia compartilhado minha cama, meus sonhos e planos com essa pessoa. A sensação de violação era insuportável. Na manhã seguinte, Paulo chegou com novidades ainda mais perturbadoras. Consegui rastrear atividades do cartão de crédito que Rodrigo usa exclusivamente para despesas profissionais, explicou ele. Nos últimos 3 dias, ele esteve no interior de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O que ele estaria fazendo nesses lugares? Questionou Beatriz, que nos acompanhava naquela reunião. Buscando você, respondeu Paulo, olhando para mim. Ele está visitando sistematicamente lugares onde você poderia estar escondida. Amigos, parentes distantes, locais que vocês visitaram juntos e gostaram. A ideia dele me caçando metodicamente, como um predador perseguindo sua presa, fez meu estômago revirar. Precisávamos agir rápido.
Tenho outras notícias, continuou Paulo, abrindo seu laptop. Encontrei um artigo de jornal de Fortaleza de 2014. Uma mulher chamada Cristina Lima, 29 anos, foi encontrada morta em seu apartamento. Aparente suicídio por overdose de medicamentos. Era noiva de um homem identificado apenas como Marcos, que desapareceu logo após o enterro, levando pertences valiosos da vítima. Mais uma vítima, murmurei. Provavelmente. Mas desta vez, algo deu errado. A família suspeitou fortemente de homicídio, pois Cristina não tinha histórico de depressão e estava animada com o casamento próximo. Houve investigação policial, mas sem provas conclusivas, o caso foi arquivado. Então ele mudou de método, concluiu Beatriz. Percebeu que acidentes domésticos levantam menos suspeitas que suicídios. Paulo assentiu. E mais importante, aprendeu a desaparecer completamente após cada crime. Novas identidades, novos visuais, novos estados. Ele aprimorou seu método ao longo dos anos. A manhã seguinte trouxe outra revelação crucial. Paulo havia localizado Cláudio, o eletricista que me alertou. Após me ajudar, ele fugiu para a casa da irmã no interior, temendo por sua vida. O detetive conseguiu entrevistá-lo e obter mais detalhes sobre o que exatamente ele havia encontrado no banheiro. A modificação na fiação não era amadora, explicou Paulo após a entrevista. Era um sistema sofisticado que poderia ser ativado remotamente. Quando você entrasse no banho, Rodrigo poderia acionar um dispositivo em seu celular que causaria um curto-circuito fatal no chuveiro. Seria classificado como um trágico acidente doméstico durante a reforma. Como Cláudio percebeu? Perguntei. Ele trabalhou como técnico em instalações elétricas de presídios no início da carreira. Reconheceu o padrão de fiação usado para sistemas de segurança remotos. Achou estranho encontrar algo assim em uma residência comum. Paulo então me mostrou o programa de televisão que Cláudio havia assistido. Procurados da Justiça. Um desses programas sensacionalistas que apresentam casos criminais não resolvidos. O episódio em questão mencionava brevemente o caso de Cristina em Fortaleza, mostrando um esboço do suspeito Marcos. Para um observador casual, a semelhança não seria óbvia, mas Cláudio, tendo passado semanas trabalhando próximo a Rodrigo, conseguiu fazer a conexão. Seu eletricista salvou sua vida 2 vezes, comentou Paulo. Primeiro ao reconhecer Rodrigo, depois ao identificar a armadilha no banheiro. Naquela noite, sentada na varanda da pousada em Porto de Galinhas, observei o pôr do sol tingindo o oceano de vermelho e dourado. A beleza do cenário contrastava dolorosamente com a feiura da situação. Pensei em todas as mulheres que Rodrigo, Marcos, havia enganado antes de mim. Mulheres inteligentes, independentes, bem-sucedidas. Nenhuma delas teve um Cláudio para alertá-las. Nenhuma teve a chance de escapar. Uma determinação feroz cresceu dentro de mim. Não seria apenas mais um nome na lista de vítimas. Não permitiria que outras mulheres caíssem na mesma armadilha. Ele precisava ser detido. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que Paulo considerou extremamente arriscada. Iria à Delegacia da Mulher do Recife Centro para formalizar uma denúncia. O detetive argumentou que ainda não tínhamos provas suficientes para uma acusação formal que resultasse em prisão. Rodrigo poderia ser chamado apenas para depoimento e, alertado, desapareceria novamente, assumindo outra identidade em outro estado. Precisamos de provas concretas, insistiu Paulo. Algo que o vincule diretamente às mortes anteriores ou que prove sua intenção de matá-la. E se criarmos essa prova? Sugeri. Meu plano era audacioso. Eu fingiria voltar para casa, alegando ter saído temporariamente devido a uma crise nervosa causada pelo estresse do trabalho. Durante alguns dias, agiria normalmente, dando a Rodrigo a falsa segurança de que sua farsa continuava intacta. Enquanto isso, Paulo instalaria câmeras escondidas pela casa, especialmente no banheiro em reforma e no escritório onde Rodrigo guardava seus documentos. É extremamente perigoso, alertou Beatriz. Você estaria sozinha com um assassino serial. Não totalmente sozinha, argumentei. Teremos vigilância constante. E Rodrigo não tentará nada imediatamente. Ele é meticuloso demais. Vai querer ter certeza que não há suspeitas antes de prosseguir com seu plano original. Após horas de debate, Paulo finalmente concordou, mas com condições rigorosas.
A casa seria equipada com câmeras e microfones de alta tecnologia, monitorados 24 horas por ele e sua equipe. Eu usaria um dispositivo de rastreamento discreto e teria um botão de pânico camuflado como um acessório comum. Haveria agentes disfarçados vigiando os arredores da casa continuamente. Se perceber qualquer sinal de perigo, não hesite em usar o alarme, enfatizou Paulo. Não tente ser heroína. Sua vida vale mais que qualquer prova. Preparamos cuidadosamente a história que eu contaria a Rodrigo. Diria que precisei de um tempo sozinha para processar a pressão no trabalho, especialmente após perder um cliente importante. Fui para um spa de desintoxicação digital na região serrana, sem celular ou internet, para me reconectar comigo mesma. Era uma explicação plausível. Rodrigo sabia que eu andava estressada com prazos de projetos, e eu já havia mencionado interesse nesses retiros anteriormente. No dia anterior à minha volta para casa, Paulo e sua equipe instalaram os equipamentos de vigilância enquanto Rodrigo estava no trabalho. Câmeras do tamanho de cabeças de alfinete foram posicionadas estrategicamente em todos os cômodos, inclusive dentro de interruptores, luminárias e objetos decorativos. O banheiro em reforma recebeu atenção especial, com múltiplos ângulos para capturar qualquer manipulação adicional na fiação. Naquela noite, hospedada no apartamento seguro em Olinda, mal consegui dormir. A adrenalina corria por minhas veias, misturada com um terror gelado que nenhum cobertor conseguia aplacar. Estava prestes a encarar um monstro disfarçado de marido, sabendo exatamente o que ele planejava para mim. Pela manhã, Paulo me entregou os dispositivos de segurança. Um colar com pingente que funcionava como botão de pânico e um broche que era, na verdade, uma câmera com transmissão ao vivo. Beatriz me abraçou longamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Volte viva", foi tudo o que conseguiu dizer. O táxi me deixou em frente ao condomínio Jardins de Ipanema, pouco depois das 10 da manhã, horário em que Rodrigo normalmente estaria no trabalho. Precisava ter alguns momentos sozinha na casa para me acostumar novamente com o ambiente e me preparar psicologicamente para o confronto. Ao abrir a porta da frente, foi recebida por Dona Zulmira, que deixou cair o pano de pó que segurava e correu para me abraçar. "Dona Adriana, graças a Deus a senhora voltou. Estávamos tão preocupados." Seu abraço sincero me trouxe lágrimas aos olhos. Ela, ao menos, era genuína em sua preocupação. "Estou bem, Zulmira", assegurei. Só precisava de um tempo para me reorganizar. "O senhor Rodrigo ficou como louco procurando a senhora", ela contou, baixando a voz. "Ligou para todo mundo, foi a vários lugares. Chegava tarde da noite, muitas vezes alterado pela bebida." Senti um arrepio. "Ele está em casa agora?" "Não, senhora. Saiu cedo para o escritório, mas ligou pouco antes, disse que tinha um compromisso cancelado e voltaria para o almoço. Ficará tão feliz em vê-la." Engoli em seco e forcei um sorriso. "Vou tomar um banho e me arrumar para surpreendê-lo então." Subi para nosso quarto, cada passo pela escada pesando como chumbo. A casa estava exatamente como deixei. Os mesmos quadros nas paredes, as mesmas cortinas balançando com a brisa que entrava pelas janelas. Parecia estranhamente normal, como se os últimos 21 dias tivessem sido apenas um pesadelo bizarro. No quarto, notei sutis mudanças. A cama estava feita, mas sem o capricho habitual de Dona Zulmira. Havia uma garrafa de uísque pela metade na mesa de cabeceira do lado de Rodrigo, junto com um copo usado. No banheiro anexo ao quarto, encontrei medicamentos para dor de cabeça e insônia. Minha ausência havia afetado sua rotina, pelo menos. Sentei na beirada da cama e respirei fundo várias vezes, tentando controlar o tremor que tomava conta de mim. O plano era simples: agir naturalmente, mostrar-me arrependida pela saída abrupta e observar atentamente qualquer comportamento suspeito. As câmeras fariam o resto. Tomei um banho no banheiro de hóspedes, já que o principal ainda estava em reforma. Vesti roupas confortáveis, mas arrumadas. Jeans, uma blusa azul clara, que Rodrigo sempre elogiava, e o colar com o botão de pânico cuidadosamente ajustado para parecer apenas uma joia casual. Às 12h15, ouvi o portão da garagem abrindo. Meu coração disparou a ponto de conseguir ouvir as batidas nos meus ouvidos. Fiquei parada no meio da sala, como uma presa hipnotizada pelos faróis de um carro.
A porta se abriu e lá estava ele, Rodrigo Sampaio, ou Marcos Almeida, o homem que eu acreditava conhecer intimamente. Ele congelou ao me ver, os olhos se arregalando em genuína surpresa. Adriana? Por um momento fugaz, vi algo cruzar seu olhar. Alívio? Cálculo? Irritação? Antes de seu rosto se abrir num sorriso caloroso. Ele largou a pasta que carregava e atravessou a sala em passadas largas, envolvendo-me num abraço apertado que me deixou momentaneamente sem ar. "Meu Deus, onde você esteve? Estou procurando você como um louco!" exclamou, afastando-se apenas o suficiente para examinar meu rosto, mãos segurando firmemente meus braços como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. Engoli o nó na garganta. "Me desculpe por sair assim. Eu precisava de um tempo." "Tempo? Você desaparece por 3 semanas, sem uma explicação, sem atender minhas ligações e diz que precisava de um tempo?" Sua voz oscilava entre preocupação e indignação, num tom perfeitamente calibrado. Desviei o olhar, interpretando o papel de esposa envergonhada. Estava sobrecarregada com o trabalho, com a reforma. Tive um colapso. Fui para um retiro de bem-estar na serra, daqueles sem celular ou internet. Precisava me desconectar totalmente. Ele continuou me encarando por alguns segundos que pareceram eternos, como se avaliasse a veracidade da minha história. Finalmente, sua expressão suavizou. "Você poderia ter me dito", falou mais gentilmente. "Fiquei imaginando o pior." "Eu sei, me perdoe. Foi uma decisão impulsiva." Rodrigo suspirou profundamente. Então me puxou para outro abraço, mais suave desta vez. Senti seu cheiro familiar, loção pós-barba cítrica e um leve odor de café, e lutei contra uma onda de náusea. Como algo tão familiar poderia agora parecer tão repulsivo? "O importante é que você está em casa agora", murmurou ele contra meu cabelo. Senti tanto a sua falta. Durante o almoço, preparado apressadamente por Dona Zulmira, assim que percebeu meu retorno, mantive a farsa da esposa fragilizada emocionalmente, que buscou refúgio no isolamento. Rodrigo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre o retiro, demonstrando preocupação com o meu bem-estar. "Você parece diferente", comentou ele em determinado momento, me estudando por cima da taça de vinho. "Mas centrada de alguma forma." Forcei um sorriso. O retiro realmente me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. "Que bom", respondeu ele, levantando a taça num brinde. "A sua saúde mental renovada." Após o almoço, Rodrigo anunciou que tiraria o resto do dia de folga para ficarmos juntos. "Acho que precisamos nos reconectar", explicou, acariciando minha mão sobre a mesa. "Estes dias sem você foram um inferno." Aquela tarde foi um exercício de autocontrole como jamais havia experimentado. Passeamos pelo condomínio, assistimos a um filme abraçados no sofá, conversamos sobre trivialidades, uma paródia grotesca de normalidade conjugal. Cada toque dele enviava arrepios de repulsa pela minha pele, mas mantive o sorriso, respondi aos beijos, fingi que nada havia mudado. Quando ele sugeriu que dessemos uma olhada no banheiro em reforma, senti meu coração acelerar. "A obra continuou enquanto estive fora?" Perguntei casualmente enquanto subíamos as escadas. "Não exatamente", respondeu ele. "Tive que demitir aquele eletricista, Cláudio. Flagrei-o mexendo onde não devia. Fiquei preocupado com a segurança da instalação, então interrompi tudo até você voltar para decidirmos juntos como proceder." A mentira fluiu tão naturalmente de seus lábios que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado sem questionar. No banheiro, notei imediatamente que a área onde Cláudio havia encontrado o compartimento secreto estava agora coberta por uma chapa de drywall recém-instalada. "Pensei em mudar um pouco o layout", explicou Rodrigo, apontando para a parede. "Criar um nicho decorativo aqui, o que acha?" "Parece ótimo", concordei, evitando olhar diretamente para a câmera que eu sabia estar escondida no bocal da lâmpada acima de nós. Naquela noite, inventei uma enxaqueca para evitar intimidades. Rodrigo se mostrou compreensivo, beijando minha testa antes de me aconchegar na cama. "Descanse, meu amor. Temos todo o tempo do mundo agora." Quando finalmente sua respiração indicou que dormia profundamente,
permiti que algumas lágrimas silenciosas escorressem pelo meu rosto. Ao meu lado, repousava não o marido que amei por 8 anos, mas um predador que havia assassinado ao menos 5 mulheres antes de mim e que planejava meticulosamente como eu seria a próxima. Na manhã seguinte, Rodrigo saiu para trabalhar, prometendo voltar cedo. Assim que seu carro deixou a garagem, Paulo entrou em contato através do dispositivo seguro que havíamos combinado. Você foi incrível, elogiou-me. Ele parece ter acreditado completamente. Mas temos um problema. Durante a noite, ele acessou um notebook que não estava em nossa lista de equipamentos a monitorar. Usou criptografia avançada. Então não conseguimos ver exatamente o que estava fazendo. Um calafrio percorreu minha espinha. Acha que ele está desconfiado? Impossível saber. Mas quero que esteja preparada para sair imediatamente se necessário. Mantenha uma bolsa com itens essenciais escondida em local de fácil acesso. Os próximos 2 dias seguiram o mesmo padrão tenso. Rodrigo, o marido atencioso durante o dia, transformava-se no calculista Marcos durante a noite, quando acreditava que eu dormia. Paulo reportou atividades suspeitas no notebook criptografado e longas ligações em uma linha pré-paga que não conseguiram rastrear. Na 3ª noite após meu retorno, finalmente obtivemos a prova que precisávamos. Fingindo dormir profundamente, observei através das pálpebras semicerradas quando Rodrigo se levantou silenciosamente, às 2h17 da madrugada. Em vez de ir ao banheiro, como nas noites anteriores, dirigiu-se ao closet, onde removeu uma pequena caixa de ferramentas escondida sob pilhas de camisetas. Com movimentos silenciosos, saiu do quarto. Esperei alguns minutos antes de seguir, descalça e silenciosa como uma sombra. Encontrei-o no banheiro em reforma, removendo a chapa de drywall que havia instalado. No espaço atrás da parede, manipulava agora a fiação do chuveiro, instalando um pequeno dispositivo preto que Paulo mais tarde identificaria como um atuador remoto, o gatilho que causaria o acidente fatal. Voltei para a cama antes que ele pudesse me descobrir, o coração martelando tão forte que temi que o som me denunciasse. Pela manhã, as câmeras haviam capturado tudo, inclusive o momento em que Rodrigo testou remotamente o dispositivo usando seu celular enquanto eu tomava café na cozinha. Tínhamos nossa prova. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo saía para o trabalho, encontrei-me com Paulo no café a 3 quadras de casa. Meu corpo inteiro tremia quando lhe mostrei as imagens que havíamos capturado durante a madrugada. O detetive analisou cada detalhe com atenção meticulosa, seu rosto endurecendo gradualmente. É a prova definitiva que precisávamos, confirmou ele, fechando o laptop. Intenção clara de homicídio, flagrado em vídeo. Agora podemos agir. O que acontece a seguir? Perguntei, enrolando minhas mãos em torno da xícara de café que mal havia tocado. Precisamos levar isso à delegacia da mulher, explicou Paulo. Mostrar as evidências, formalizar a denúncia e solicitar prisão preventiva. Com o que temos agora, não há juiz que negaria o mandado. Uma parte de mim sentia alívio. Finalmente havíamos conseguido provas concretas contra Rodrigo. Outra parte, porém, tremia de medo ao pensar na possibilidade dele descobrir nossa investigação antes que a polícia agisse. Quanto tempo levará para conseguirmos o mandado? Perguntei. Com sorte, até o final do dia. Tenho contatos que podem agilizar o processo, considerando a gravidade do caso. Concordamos que eu voltaria para casa e agiria normalmente, enquanto Paulo tratava da parte legal. Eu deveria inventar uma saída para o final da tarde. Uma consulta médica, talvez, para estar fora de casa quando a polícia chegasse para efetuar a prisão. Caminhando de volta para o condomínio, meus pensamentos se embaralhavam como um novelo de lã desenrolado à força. 8 anos de casamento. 8 anos dormindo ao lado de um assassino em série. Como não percebi nada. Como fui tão cega. Dona Zulmira me recebeu com seu sorriso acolhedor habitual. O senhor Rodrigo ligou, disse que trará o jantar hoje. Pediu para preparar aquele vinho que a senhora gosta. Engoli em seco. Um jantar especial. Será que ele finalmente decidira agir? Ou era apenas mais uma camada da sua elaborada farsa de marido perfeito? Que gentil da parte dele, respondi, forçando um sorriso. Passei a manhã tentando trabalhar em um projeto de design que havia abandonado quando fugi
mas não conseguia me concentrar. Meus olhos constantemente voltavam para o relógio, contando os minutos, rezando para que Paulo conseguisse o mandado a tempo. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem codificada de Beatriz, nosso sinal para uma videochamada segura. Tranquei-me no escritório, alegando para Dona Zulmira que precisava de privacidade para uma reunião de trabalho. Encontramos mais uma vítima, anunciou Beatriz assim que a conexão foi estabelecida. Ou melhor, quase vítima. Meu coração acelerou. Como assim? Uma mulher em Porto Alegre, 2013. Regina Duarte, jornalista. Foi noiva de um homem chamado André Lima por quase um ano. Ele desapareceu logo depois que ela sofreu um acidente. Caiu da sacada do apartamento deles no 6º andar. Meu Deus, ela sobreviveu a uma queda dessas? Milagrosamente sim. A queda foi parcialmente amortecida por um toldo no 2º andar. Ela ficou meses internada com múltiplas fraturas e trauma craniano. Quando finalmente recuperou a consciência, insistiu que havia sido empurrada, mas não havia testemunhas ou provas. O noivo havia desaparecido, levando dinheiro e objetos de valor. Uma onda de náusea me atingiu. E vocês confirmaram que era Rodrigo? Paulo encontrou uma foto antiga do casal em um jornal local que cobriu o acidente. A qualidade não é boa, mas conseguimos fazer aprimoramento digital. É ele sem dúvida, embora com aparência bastante diferente. Mais magro, cabelo mais longo, barba cheia. Usava o nome André Lima naquela época. Essa mulher, Regina, ela ainda está viva? Sim, mas nunca se recuperou totalmente. Sofre de problemas neurológicos permanentes devido ao traumatismo craniano. Mora com a irmã em Gramado. Outra vida destruída por Marcos Beto Rodrigo. Outra mulher que confiou nele, amou-o, planejou um futuro ao seu lado, apenas para se tornar um obstáculo descartável em seu caminho rumo ao enriquecimento. Paulo entrou em contato com ela? Perguntei. Não diretamente. A irmã é extremamente protetora. Diz que Regina tem ataques de pânico só de ouvir o nome do ex-noivo, mas concordou em enviar fotos adicionais do período em que estavam juntos e, possivelmente, testemunhar quando o caso for a julgamento. Mais uma peça do macabro quebra-cabeça se encaixava. Contando Regina, eram pelo menos 7 mulheres vítimas dele. 6 mortas, uma com sequelas permanentes, além de sua própria mãe no início da carreira criminosa. A magnitude da monstruosidade de Rodrigo me deixava sem fôlego. Há mais uma coisa, continuou Beatriz após uma pausa. Paulo encontrou informações sobre a conta bancária secreta de Rodrigo nas Ilhas Cayman. Como ele conseguiu isso? Métodos não exatamente convencionais, admitiu ela com um meio sorriso. Digamos que alguns de seus contatos antigos da polícia agora trabalham em agências de inteligência financeira. O importante é que descobrimos o montante, 15,7 milhões de reais. A cifra me chocou. Todo esse dinheiro construído sobre cadáveres de mulheres inocentes. Há transferências regulares da conta principal que conhecemos para esta conta secreta, explicou Beatriz. Ele provavelmente estava acumulando capital para desaparecer novamente após... Você sabe, após me matar, ela queria dizer. Um arrepio gelado percorreu minha espinha ao pensar que, sem a intervenção de Cláudio, eu provavelmente já estaria morta, eletrocutada durante o banho, mais um trágico acidente doméstico nas estatísticas. Ao final da videochamada, Beatriz prometeu me manter informada sobre qualquer novidade. Saí do escritório sentindo-me simultaneamente exausta e eletrizada pela adrenalina. O cerco estava se fechando ao redor de Rodrigo, mas ele ainda era extremamente perigoso. Talvez ainda mais agora que estávamos prestes a destruir o império de mentiras que construíra ao longo de mais de uma década. À tarde, recebi outra mensagem codificada, desta vez de Paulo. O pacote será entregue às 19h30. O mandado de prisão havia sido expedido. A polícia chegaria em casa pouco depois das 7 da noite. Precisava encontrar uma desculpa para estar fora nesse horário, para minha própria segurança. Quando Rodrigo ligou para confirmar que traria o jantar, aproveitei a oportunidade. Amor, esqueci de te avisar. Tenho uma consulta de rotina com a ginecologista às 18h30. Devo chegar em casa por volta das 20h. Justo hoje? Ele questionou. Um toque de irritação em sua voz. Planejei uma noite especial para nós. Sinto muito, marquei semanas atrás antes do meu retiro.
Não posso desmarcar em cima da hora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Conseguia quase visualizar as engrenagens girando na mente dele, avaliando se minha desculpa era plausível, calculando se era seguro insistir. Tudo bem, cedeu finalmente. Manterei o jantar aquecido para você. A tranquilidade na sua voz me arrepiou. Seria apenas decepção por adiar o jantar romântico ou frustração por ter que adiar seus planos mais sombrios? Às 6 da tarde, saí de casa como planejado, supostamente rumo ao consultório médico. Na verdade, encontrei-me com Paulo e 2 policiais à paisana em um café próximo. O detetive me explicou o plano. A polícia cercaria a casa discretamente antes de anunciar o mandado de prisão. Rodrigo seria detido assim que abrisse a porta. Tudo estava meticulosamente planejado para minimizar riscos. E se ele resistir? Perguntei. Os oficiais estão preparados para essa possibilidade, respondeu Paulo em tom neutro. Entendi o que não foi dito. Rodrigo seria contido à força se necessário. Às 19h15, recebemos confirmação de que todas as equipes estavam posicionadas. Paulo insistiu que eu permanecesse no café com um dos policiais enquanto ele acompanhava a operação. A espera foi agonizante. Cada minuto se arrastava como 1 hora. Às 19h47, meu celular tocou. Era Paulo. Temos um problema, anunciou a voz tensa. Rodrigo não está em casa. Meu sangue gelou. Como assim? Ele disse que estaria lá preparando o jantar. Dona Zulmira está sozinha. Disse que ele saiu apressadamente há cerca de meia hora logo depois de receber uma ligação. Uma terrível possibilidade cruzou minha mente. Paulo, acha que ele descobriu? Não sei como poderia, mas não podemos descartar a hipótese. Onde você está exatamente? Olhei ao redor no café quase vazio. Apenas um casal de idosos e o atendente atrás do balcão. No café meridional com o oficial Mendes. Fique exatamente onde está. Estou enviando reforço. Os 15 minutos seguintes foram os mais tensos da minha vida. O oficial Mendes posicionou-se estrategicamente próximo à entrada, mão discretamente pousada sobre a arma na cintura. Observei cada pessoa que passava pela calçada através da vitrine, imaginando ver o rosto de Rodrigo em cada sombra. Quando a porta do café se abriu, quase saltei da cadeira. Era Paulo, acompanhado por outros 2 policiais. Vamos levá-la para um local seguro, anunciou. Encontramos algo preocupante no notebook de Rodrigo. No carro, a caminho da delegacia, Paulo explicou. A equipe técnica conseguira acessar o computador de Rodrigo durante a busca na casa. Entre seus arquivos recentemente acessados, encontraram recibos de compra de passagens aéreas para o Uruguai. 2 passagens, saída na manhã seguinte. 2 passagens? Questionei. Ele planejava me levar junto? Paulo trocou um olhar significativo com o oficial ao volante. A segunda passagem não estava em seu nome, Adriana. Era para uma mulher chamada Carla Neves. O nome não significava nada para mim. Quem é ela? Estamos investigando. Pelo que descobrimos até agora, é uma executiva de marketing, 34 anos, solteira, mora em Salvador. Conheceu Rodrigo há cerca de 2 meses em um congresso empresarial. A compreensão me atingiu como um soco no estômago. Ele já estava preparando a próxima vítima? Parece que sim. Encontramos trocas de e-mails recentes. Ele se apresentou como Ricardo Mendonça, empresário viúvo de Recife. O relacionamento parecia estar evoluindo rapidamente. Apoiei a cabeça contra o vidro frio da janela, tentando processar essa nova informação. Enquanto ainda estava casado comigo, enquanto planejava meu acidente fatal, Rodrigo já cultivava sua próxima identidade, sua próxima vida, sua próxima vítima. A frieza calculista era simplesmente inumana. Na delegacia foi instalada em uma sala privativa, enquanto equipes policiais de todo o Recife e cidades vizinhas procuravam por Rodrigo. Seu carro havia sido encontrado abandonado próximo ao terminal rodoviário, sugerindo que poderia ter fugido por terra para outro estado. Paulo providenciou proteção policial para Carla Neves, que foi discretamente informada sobre a investigação. A mulher ficou em choque ao descobrir a verdadeira natureza do homem, que conhecera recentemente. As fotos confirmaram. Era Rodrigo, usando uma barba bem aparada e óculos de armação fina que alteravam sutilmente sua aparência. Enquanto aguardávamos notícias da busca, Paulo me mostrou o resultado de sua investigação completa sobre o passado de Marcos Almeida. A
A história que emergiu era ainda mais perturbadora do que imaginávamos. Nascido em uma família de classe média baixa em Montes Claros, Minas Gerais, Marcos teve infância marcada por instabilidade. O pai, alcoólatra violento, abandonou a família quando ele tinha 9 anos. A mãe, Dolores, trabalhou como enfermeira para sustentar o filho único. Na adolescência, Marcos já demonstrava sinais preocupantes: pequenos furtos, manipulação de colegas, mentiras elaboradas. Aos 18 anos foi aceito na faculdade de administração, mas abandonou o curso no segundo semestre. Nos anos seguintes, trabalhou em pequenos empregos, sempre deixando-os em circunstâncias nebulosas, acusações de assédio, furtos ou fraudes. A primeira morte confirmada foi realmente sua mãe, Dolores, quando Marcos tinha 24 anos. O acidente na escada rendeu um modesto seguro de vida e a casa da família, que ele vendeu rapidamente. Com esse capital inicial, mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde assumiu a identidade de André Lima e conheceu Regina Duarte, sua primeira noiva. Depois da tentativa de homicídio mal sucedida contra Regina, ele desapareceu por quase um ano, provavelmente refinando seu método. Ressurgiu em Fortaleza como Marcos, usando seu verdadeiro primeiro nome num raro descuido, onde Cristina Lima tornou-se sua primeira vítima fatal. A partir daí, aprimorou constantemente sua técnica. Novos nomes, novos visuais, novos estados, métodos de assassinato cada vez mais sofisticados e difíceis de detectar como homicídio. O perfil psicológico é clássico, explicou a psicóloga forense consultada pela polícia. Psicopata de alto funcionamento, inteligência superior, capacidade extraordinária de manipulação emocional, ausência total de empatia. Sua habilidade de manter múltiplas identidades por longos períodos sem deslizes é excepcional, mesmo para criminosos desse tipo. A madrugada avançava, enquanto esperávamos por notícias. Beatriz havia se juntado a nós na delegacia, recusando-se a me deixar sozinha naquele momento. Por volta das 3h40 da manhã, Paulo entrou apressadamente na sala. Encontramos, anunciou, o cansaço evidente em seu rosto, mas os olhos alertas. Ele foi detido em uma pousada na fronteira com Alagoas. Estava com documentos falsos no nome de Ricardo Mendonça e uma significativa quantia em dinheiro. Uma onda de alívio me invadiu, tão intensa que senti meus joelhos fraquejarem. Beatriz me amparou enquanto eu processava a notícia. Rodrigo, Marcos, finalmente havia sido capturado. O pesadelo chegava ao fim. Ele falou alguma coisa? Perguntei. Apenas exigiu um advogado, respondeu Paulo. Mas quando informaram que havia sido detido pela tentativa de homicídio contra você, testemunhas disseram que seu rosto mudou completamente por um momento. O policial descreveu como pura fúria, depois nada, como se desligasse um interruptor. Nas horas seguintes, fui informada sobre os próximos passos. Rodrigo seria trazido para Recife sob forte escolta. As provas contra ele eram substanciais. Não apenas a tentativa de homicídio documentada em vídeo, mas também conexões financeiras com as vítimas anteriores, falsificação de documentos, fraudes em seguros. Promotores de outros estados já haviam sido contatados para reabrir os casos arquivados como acidentes. Especialistas forenses revisariam as circunstâncias das mortes anteriores, agora com um suspeito concreto em foco. Vai ser um dos maiores casos criminais do Brasil dos últimos anos, comentou um dos delegados. Um assassino em série que atuou por mais de uma década em diferentes estados, sempre escapando da justiça. Quando o sol começou a nascer, me permitiu um momento de contemplação junto à janela da delegacia. As ruas de Recife gradualmente ganhavam vida. Pessoas comuns iniciando mais um dia normal, completamente alheias ao drama que se desenrolava a poucos metros delas. Pensei em todas as mulheres que cruzaram o caminho de Marcos Almeida ao longo dos anos. Regina, permanentemente incapacitada pela queda. Cristina, encontrada sem vida em Fortaleza. A designer em Florianópolis, a professora em Manaus, a empresária em Salvador, a médica em Belo Horizonte. Vidas brilhantes, promissoras, apagadas pela ganância de um monstro. E agora Carla Neves, em Salvador, que por pouco não se tornou a próxima na lista.
Quantas mais teriam havido se não tivéssemos interrompido o ciclo? Paulo se aproximou, oferecendo uma xícara de café. Como está se sentindo? Ainda processando, admiti. É difícil acreditar que acabou. Não completamente, ponderou ele. Ainda temos um longo caminho pela frente. Depoimentos, julgamento. Você terá que reviver tudo isso novamente no tribunal. Estou preparada, afirmei com uma convicção que me surpreendeu, por mim e por todas as outras. Por volta das 9h da manhã, recebi a notícia que o comboio policial trazendo Rodrigo havia chegado à delegacia central. Uma parte de mim queria vê-lo, encarar aqueles olhos que por tanto tempo me enganaram. Paulo inicialmente hesitou, mas após consultar a equipe jurídica, permitiu que eu o observasse brevemente através do vidro espelhado da sala de interrogatório. Quando entrei na sala de observação, Rodrigo já estava sentado à mesa de metal, mãos algemadas à frente. Vestia as mesmas roupas da noite anterior, agora amarrotadas. Seu rosto mantinha uma expressão neutra, quase entediada, enquanto ouvia as acusações formais sendo lidas. Foi apenas quando o delegado mencionou meu nome, explicando como as provas foram obtidas através da minha colaboração, que sua máscara caiu momentaneamente. Um lampejo de ódio puro cruzou suas feições. Seus olhos se estreitaram. Os lábios se contraíram em uma linha fina e dura. Por um instante fugaz, vi o verdadeiro Marcos Almeida, o predador que se escondia sob o charme e os sorrisos de Rodrigo Sampaio. Então, tão rapidamente quanto surgiu, a expressão desapareceu, substituída pela mesma neutralidade calculada. Ele ajustou sua postura, esboçou um sorriso educado e pediu novamente para falar apenas na presença de seu advogado. Recuei da janela, sentindo-me simultaneamente aterrorizada e fortalecida. Aquele breve momento de fúria revelada confirmava tudo. O homem que eu amei nunca existiu realmente. Foi apenas uma elaborada fachada criada por um predador meticuloso. Vi o suficiente, disse a Paulo. Ao deixar a sala, senti como se estivesse fechando um capítulo sombrio da minha vida. O caminho à frente seria difícil. Depoimentos, reconstituições, o escrutínio público quando o caso inevitavelmente ganhasse as manchetes nacionais. Mas estava viva para contar essa história, para buscar justiça, não apenas para mim, mas para todas as outras que não tiveram essa chance. As semanas seguintes à prisão de Rodrigo foram uma montanha-russa emocional. Após a adrenalina inicial da captura, veio o colapso. 3 dias inteiros em que mal consegui sair da cama no apartamento temporário que Paulo havia providenciado para minha segurança. Meu corpo, finalmente livre da tensão constante, simplesmente desligou. Beatriz permaneceu ao meu lado, administrando a tempestade de ligações de autoridades, jornalistas e familiares das outras vítimas, que começavam a emergir conforme o caso ganhava notoriedade. A história de um assassino em série que havia atuado impunemente por mais de uma década em 5 estados diferentes era o tipo de notícia que a imprensa não podia ignorar. Quando finalmente recuperei forças suficientes para enfrentar o mundo, a primeira decisão difícil surgiu. Precisava voltar à casa onde vivi com Rodrigo para recuperar pertences pessoais e documentos importantes. A ideia de pisar novamente naquele espaço me causava calafrios, mas era necessário. Você não precisa fazer isso agora, insistiu Beatriz. Posso ir com Paulo e trazer tudo o que você precisar. Não, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Preciso fazer isso eu mesma. Preciso encerrar esse capítulo olhando aquele lugar nos olhos. Na manhã seguinte, acompanhada por Paulo e uma policial feminina, entrei no condomínio Jardins de Ipanema. O porteiro, ao me ver, abaixou os olhos constrangido. Obviamente, já estava a par de tudo. Notícias sobre o caso haviam vazado para a imprensa local, embora ainda sem todos os detalhes macabros. Parada diante da porta de entrada, hesitei. Minha mão tremia tanto que não conseguia encaixar a chave na fechadura. A policial, Tenente Carvalho, gentilmente pegou o chaveiro e abriu a porta para mim. A casa parecia estranhamente igual e completamente diferente ao mesmo tempo. Os mesmos móveis, as mesmas cortinas balançando com a brisa da manhã, os mesmos quadros nas paredes, mas agora tudo carregava um significado sinistro. O sofá onde assistimos a filmes abraçados agora parecia um cenário falso.
A mesa de jantar, onde compartilhamos refeições, um teatro elaborado para sua performance de marido amoroso. Dona Zulmira havia sido dispensada temporariamente após o incidente. Então a casa estava vazia e silenciosa. Subi as escadas lentamente, cada degrau um esforço consciente. No quarto, abri os armários e comecei a separar minhas roupas, joias e documentos pessoais. Paulo e a Tenente Carvalho mantinham-se discretamente na porta, observando sem interferir em meu processo. No closet, enquanto empacotava algumas blusas, minha mão tocou algo duro escondido entre as pilhas de camisetas. Era uma pequena caixa de madeira entalhada que nunca tinha visto antes. Dentro, encontrei uma coleção de pequenos objetos: um anel de formatura feminino, um broche de pérola, um relógio delicado de pulso, um par de brincos de diamantes. Recuei horrorizada, deixando a caixa cair no chão. Eram troféus, souvenirs das vítimas anteriores. "Paulo!" chamei com voz trêmula. O detetive examinou o conteúdo da caixa com expressão grave. "Vou levar isso para análise forense. Podem ser evidências cruciais para conectá-lo definitivamente aos casos anteriores." Continuei a busca com renovada determinação, agora procurando ativamente por mais evidências escondidas. No fundo de uma gaveta do escritório, por trás de pastas de documentos aparentemente banais, encontramos um compartimento secreto contendo passaportes com diferentes nomes, todos com a foto de Rodrigo, em variações sutis de aparência. Gabriel Monteiro, Fernando Barros, André Lima, Lucas Teixeira, Antônio Maia, Ricardo Mendonça, identidades que ele havia usado ou planejava usar no futuro. "Isso é ouro para a investigação", murmurou Paulo, fotografando cada documento cuidadosamente antes de guardá-los em envelopes de evidências. A casa revelava seus segredos conforme examinávamos cada cômodo meticulosamente. No forro do teto do escritório, Paulo descobriu uma pasta impermeável contendo detalhes sobre contas bancárias em paraísos fiscais, propriedades registradas em nomes de empresas fantasmas e anotações meticulosas sobre cada uma das vítimas, incluindo a mim. Ler suas observações clínicas sobre meus hábitos, rotinas e pontos fracos emocionais me causou uma náusea tão intensa que tive que correr para o banheiro. Ao me apoiar na pia, evitando meu próprio reflexo no espelho, percebi algo perturbador. O banheiro de hóspedes, onde eu havia tomado banho nos últimos dias antes da prisão de Rodrigo, também tinha o chuveiro conectado ao mesmo sistema de fiação manipulada. Ele tinha um plano B, concluiu Paulo após examinar a instalação. Se o acidente no banheiro principal não funcionasse por algum motivo, ele tinha uma segunda armadilha preparada. A frieza calculista daquele homem parecia não ter limites. A casa que eu considerava meu lar era, na verdade, uma armadilha mortal meticulosamente preparada, com múltiplas opções para meu acidente fatal. Deixei aquele lugar carregando apenas o essencial em 2 malas grandes, abandonando móveis, eletrodomésticos e qualquer coisa que me lembrasse da vida que compartilhei com o monstro. Semanas depois, quando me senti emocionalmente preparada, contratei uma empresa para vender tudo e colocar a casa no mercado. O dinheiro foi integralmente doado para uma fundação de apoio a vítimas de violência doméstica. Enquanto isso, o caso contra Rodrigo Marcos ganhava força. A perícia técnica confirmou que os objetos encontrados na caixa de madeira pertenciam às vítimas anteriores, conforme verificado com familiares. Os passaportes falsos provavam a premeditação e o padrão criminoso. As contas no exterior evidenciavam o motivo financeiro. Mais importante, o depoimento de Tatiana e o testemunho recém-descoberto de Regina, que, apesar das limitações físicas, insistiu em contribuir para a acusação, fortaleciam enormemente o caso. Outras conexões foram estabelecidas conforme a investigação avançava. Funcionários de hotéis que reconheceram Rodrigo em fotos, um joalheiro que confirmou a venda de alianças para ele sob diferentes identidades, registros de empresas de seguro vinculando-o a todas as apólices. O promotor designado para o caso, Dr. Mendes, um homem de meia idade com olhos perspicazes e reputação de bulldog jurídico, garantiu que a acusação seria impecável. Estamos falando de múltiplos homicídios premeditados,
tentativas de homicídio, fraudes em grande escala, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, explicou ele durante nossa primeira reunião formal. Este homem nunca mais verá a luz do dia fora de uma prisão. 2 semanas após a prisão, enfrentei um dos momentos mais difíceis. Meu primeiro depoimento oficial. Durante 6 horas exaustivas, narrei cada detalhe do meu casamento com Rodrigo, os eventos que levaram à descoberta de sua verdadeira natureza e os dias tensos que passei fingindo normalidade, enquanto coletávamos provas. O mais perturbador foi quando me mostraram evidências de que, desde o início, eu havia sido cuidadosamente selecionada como alvo. Em seus arquivos pessoais, encontraram recortes de uma matéria sobre design de interiores em uma revista local onde eu aparecia. A data? 2 semanas antes de nosso encontro casual na inauguração de uma galeria de arte. Ele havia me estudado, planejado nossa aproximação, criado situações aparentemente espontâneas para me impressionar. Por que esperar 8 anos? Perguntei ao promotor, a dúvida que me corroía desde a descoberta. Conforme avançamos na investigação, essa resposta fica mais clara, explicou o Dr. Mendes. Sua situação financeira era diferente das vítimas anteriores. Você é filha única de pais com patrimônio considerável. Ele estava jogando um jogo mais longo, esperando maximizar o ganho. Descobrimos que Rodrigo havia investigado minuciosamente minha família, antes mesmo de me conhecer. Sabia do império farmacêutico construído por meus pais no Sul, conhecia detalhes sobre suas finanças, até mesmo monitorava discretamente a saúde de meu pai, após seu infarto leve. Ele esperava uma herança substancial, continuou o promotor. As vítimas anteriores renderam seguros entre 500 mil e 2 milhões cada. No seu caso, considerando o patrimônio de sua família, estamos falando potencialmente de dezenas de milhões. A magnitude do plano me deixou atordoada. Enquanto eu acreditava construir uma vida com o homem que amava, ele pacientemente aguardava o momento ideal para eliminar-me e herdar uma fortuna. 1 mês após a prisão, enfrentei outro momento crucial, o reconhecimento de acusação, onde Rodrigo ouviria formalmente as acusações e se declararia inocente ou culpado. Hesitei muito antes de decidir comparecer, mas Paulo e Dr. Mendes acreditavam que seria importante para meu processo de cura encará-lo neste momento. O tribunal estava repleto. Familiares das vítimas, jornalistas, curiosos. Sentei-me entre Beatriz e Paulo, na primeira fileira. Quando Rodrigo entrou, escoltado por 2 policiais robustos, senti meu coração acelerar dolorosamente. Usava o uniforme cinza dos detentos provisórios, algemas nos pulsos e tornozelos. Seu cabelo, sempre impecavelmente arrumado, agora estava mais longo e descuidado. Por um momento fugaz, seus olhos encontraram os meus. Não vi remorso, arrependimento ou vergonha, apenas uma fria avaliação, como se eu fosse um projeto fracassado, um investimento que não rendeu o retorno esperado. Durante a leitura das acusações, uma lista aparentemente interminável de crimes, Rodrigo permaneceu impassível, como se aquilo não tivesse relação com ele. Quando solicitado a se declarar, respondeu com voz clara e firme: inocente de todas as acusações. Um murmúrio indignado percorreu o tribunal. A irmã de Cristina Lima, sentada 2 fileiras atrás de mim, soluçou audivelmente. A estratégia da defesa logo se tornou clara. Alegar que as evidências eram circunstanciais, questionar os métodos de obtenção de provas, sugerir que as múltiplas identidades eram necessárias devido a ameaças profissionais por suas atividades empresariais. Um castelo de cartas elaborado que desmoronaria facilmente frente ao volume massivo de evidências contra ele. Na saída do tribunal, fui abordada por jornalistas ansiosos por declarações. Pela primeira vez, decidi falar publicamente. Este homem não é apenas meu ex-marido que tentou me matar. Ele é um predador que destruiu inúmeras vidas ao longo de mais de uma década. Estou aqui hoje não apenas por justiça para mim, mas por todas as mulheres que não sobreviveram para contar suas histórias. Minha declaração foi transmitida em todos os telejornais naquela noite, tornando meu rosto conhecido nacionalmente como a mulher que escapou do assassino dos seguros, como a imprensa o apelidou.
Nos dias seguintes, recebi centenas de mensagens, algumas de apoio, outras de mulheres relatando relacionamentos abusivos dos quais conseguiram escapar, inspiradas pela minha história. 3 meses após a prisão, outro desenvolvimento significativo. Investigadores forenses, reexaminando o caso da morte de Dolores Almeida, mãe de Marcos, encontraram inconsistências nas evidências originais. O laudo inicial indicava que ela havia caído da escada acidentalmente, mas uma reanálise das fotografias da cena e do corpo revelou sinais sutis de luta e posicionamento incompatível com uma queda acidental. Ele começou ainda mais cedo do que pensávamos, comentou Paulo quando me trouxe a notícia. Matou a própria mãe por uma apólice modesta e uma casa pequena em Montes Claros. Foi apenas o começo. Com essa informação, o perfil psicológico de Rodrigo Marcos tornou-se ainda mais sinistro. Um jovem que viu na própria mãe apenas um meio para obter dinheiro, sem qualquer traço de empatia ou conexão humana genuína. O laudo psiquiátrico forense, conduzido enquanto ele aguardava julgamento, confirmou o diagnóstico de psicopatia de alto funcionamento, com narcisismo acentuado e ausência total de remorso. Ele vê outras pessoas apenas como instrumentos para seus objetivos, explicou a psiquiatra forense durante uma reunião preparatória para o julgamento. Para ele, relacionamentos são meramente transacionais. Vocês, as esposas e noivas, eram apenas ativos financeiros a serem liquidados no momento oportuno. Enquanto o processo judicial seguia seu curso lento, tentei reconstruir minha vida. Primeiro é uma mudança radical de visual. Cortei meu cabelo longo, adotei uma cor diferente, mudei completamente meu estilo de vestir. Não por medo, mas como um ritual de renascimento, de quebra definitiva com o passado. Profissionalmente, decidi não retornar imediatamente ao design de interiores. Minha história havia se tornado pública demais, e a ideia de entrar nas casas de estranhos agora me causava ansiedade. Em vez disso, canalizei minha energia criativa para escrever um livro sobre minha experiência, com a ajuda de uma jornalista especializada em true crime. Também comecei a trabalhar voluntariamente em uma ONG dedicada a identificar sinais precoces de relacionamentos abusivos e comportamentos predatórios. Minha experiência, por mais traumática que fosse, poderia ajudar outras mulheres a reconhecerem alertas que eu ignorei por anos. 6 meses após a prisão, recebi um telefonema surpreendente. Era da irmã de Regina Duarte, a sobrevivente de Porto Alegre. Regina gostaria de conhecê-la, disse ela. Acha que seria bom para ambas conversarem pessoalmente? 2 dias depois, voei para Gramado. Regina morava em uma charmosa casa de madeira nos arredores da cidade. Apesar das sequelas físicas evidentes, ela usava uma cadeira de rodas e tinha dificuldades de articulação na fala devido ao traumatismo craniano. Seus olhos emanavam uma força interior extraordinária. Nosso encontro, inicialmente planejado para durar 1 hora, estendeu-se por toda a tarde. Compartilhamos histórias, identificamos padrões comuns nas táticas de manipulação que ele usou conosco, choramos juntas pelas vidas que perdemos e pelas mulheres que não tiveram nossa sorte. Quando soube da prisão dele, contou Regina com voz pausada devido à sua condição, foi como se um peso de anos tivesse sido retirado dos meus ombros. Finalmente pude dormir sem medo de que ele voltaria para terminar o serviço. Regina havia dedicado os anos após seu acidente, tentando alertar autoridades sobre o ex-noivo. Ninguém deu crédito suficiente à sua história. Uma mulher com danos cerebrais acusando um homem desaparecido, sem provas concretas além de seu próprio testemunho. Você conseguiu o que eu tentei fazer por anos, disse ela, segurando minha mão com força surpreendente. Trouxe justiça para todas nós. Voltei daquele encontro com uma nova perspectiva. O que inicialmente enxerguei apenas como uma tragédia pessoal, agora via como parte de uma missão maior. Meu testemunho no julgamento não seria apenas para buscar punição para Rodrigo e Marcos, mas para dar voz às mulheres silenciadas por ele. Quando o grande dia finalmente chegou, 9 meses após a prisão, o tribunal estava lotado. Familiares das vítimas haviam viajado de todos os cantos do país. Jornalistas nacionais e internacionais acompanhavam o que a mídia chamava de o julgamento do assassino dos seguros. Rodrigo entrou na sala escoltado,
agora com aparência ainda mais diferente. Cabelo cortado rente, barba crescida, expressão impassível. Sentou-se ao lado de seu advogado sem olhar para ninguém. Durante 5 dias intensos, o promotor Dr. Mendes apresentou meticulosamente cada evidência, cada conexão entre as diferentes identidades, cada prova técnica das manipulações elétricas encontradas em minha casa, cada testemunha que confirmava aspectos da acusação. No 3º dia chegou minha vez de testemunhar. Caminhei até o banco das testemunhas sentindo o peso dos olhares de centenas de pessoas. Entre a multidão, identifiquei rostos que havia conhecido apenas em fotografias durante a investigação. A mãe de Cristina Lima, o irmão da professora de Manaus, o ex-marido da médica de Belo Horizonte, todos unidos pela dor compartilhada. Por quase 4 horas, narrei em detalhes minha história, desde o início aparentemente romântico até a terrível descoberta, a fuga desesperada, o retorno arriscado para coletar provas. Mantive contato visual com os jurados durante todo o depoimento, ignorando completamente a presença de Rodrigo. Embora sentisse seu olhar frio fixo em mim, apenas uma vez desviei meu olhar para ele, quando o promotor me perguntou se eu reconhecia o acusado como o homem que planejou minha morte. Olhei diretamente para Rodrigo e respondi com voz clara e firme: sim, este é o homem que se casou comigo sob falsos pretextos. Manipulou minha confiança por 8 anos e, meticulosamente, planejou meu assassinato para benefício financeiro. O mesmo homem responsável pela morte de pelo menos 6 outras mulheres, usando métodos semelhantes. Por um instante fugaz, algo cruzou o olhar dele. Não remorso ou vergonha, mas irritação, como se meu testemunho fosse um inconveniente, uma falha em seu plano perfeito. No 5º dia, após ouvir o testemunho final, o júri se retirou para a deliberação. Retornaram apenas 4 horas depois, um tempo surpreendentemente curto para um caso tão complexo. O veredito era unânime, culpado de todas as acusações. Quando o juiz anunciou a sentença, 147 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Algumas pessoas aplaudiram, outras choraram silenciosamente. A mãe de Cristina Lima, sentada atrás de mim, apertou meu ombro e sussurrou um "obrigada" embargado. Rodrigo recebeu a sentença com a mesma expressão impassível que manteve durante todo o julgamento. Quando os oficiais se aproximaram para escoltá-lo de volta à prisão, ele finalmente olhou em minha direção. Por um segundo, a máscara caiu e vi em seus olhos o verdadeiro Marcos Almeida, um predador furioso por ter sua caçada interrompida. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a expressão desapareceu, substituída por um sorriso educado e vazio. Enquanto ele era levado para fora, permaneci sentada, absorvendo o momento. Não senti alegria ou triunfo, apenas um profundo alívio e uma estranha sensação de encerramento. O monstro que havia dominado minha vida por tanto tempo, finalmente estava sendo levado para longe, para nunca mais retornar. Ao sair do tribunal, ao lado de Paulo e Beatriz, enfrentei o batalhão de jornalistas com uma nova serenidade. "O que sente agora que justiça foi feita?", me perguntou uma repórter. Refleti por um momento antes de responder. Não penso nisso como minha justiça. É justiça para Cristina, para a professora de Manaus, para a médica de Belo Horizonte, para todas as mulheres que ele tirou deste mundo. Cada dia que ele passar atrás das grades é uma pequena vitória para elas. Hoje, 3 anos após o julgamento que colocou Marcos Almeida, o homem que conheci como Rodrigo Sampaio, atrás das grades, posso finalmente dizer que encontrei alguma paz. O caminho para reconstruir minha vida não foi fácil, mas cada passo me trouxe um pouco mais perto de mim mesma, uma versão mais forte e mais sábia de quem eu era antes. Muitos me perguntam como não percebi os sinais durante nossos 8 anos juntos. A verdade é que predadores como Marcos são mestres da manipulação. Eles não aparecem com cartazes anunciando suas intenções. São charmosos, atenciosos e sabem exatamente o que dizer e como agir para ganhar e manter nossa confiança. Constroem relacionamentos aparentemente sólidos, enquanto secretamente planejam nossa destruição.
Caso vocês estejam se perguntando o que aconteceu com todos envolvidos nesta história, posso contar que Paulo Nogueira, o detetive que foi fundamental para desmascarar Marcos, continua seu trabalho investigando casos complexos. Sua dedicação ao meu caso o inspirou a criar uma unidade especializada em crimes em série que passam despercebidos por acontecerem em diferentes estados. Beatriz, minha amiga que arriscou tudo para me ajudar, tornou-se uma ativista respeitada na área de violência doméstica. Nossa experiência a motivou a criar um programa de conscientização que já chegou a milhares de mulheres em todo o Brasil. Cláudio, o eletricista que literalmente salvou minha vida ao reconhecer Marcos e alertar sobre a armadilha no banheiro, recebeu uma recompensa substancial que me certifiquei pessoalmente de providenciar. Ele agora administra sua própria empresa de instalações elétricas em Recife e colabora frequentemente com a polícia em casos suspeitos de sabotagem elétrica. Tatiana e Regina, as duas sobreviventes anteriores dos planos de Marcos, tornaram-se minhas amigas próximas. Formamos um vínculo que apenas quem passou por experiências semelhantes pode entender. Nos reunimos 2 vezes por ano para compartilhar nossas jornadas de recuperação e comemorar o fato de estarmos vivas contra todas as probabilidades. Quanto às famílias das vítimas fatais, mantenho contato regular com muitas delas. A dor da perda nunca desaparece completamente, mas a certeza de que o responsável está pagando por seus crimes trouxe alguma medida de conforto. Juntos, criamos uma fundação em memória das vítimas que oferece suporte psicológico e jurídico a sobreviventes de relacionamentos abusivos. O livro que escrevi sobre minha experiência tornou-se um best-seller nacional e foi traduzido para 12 idiomas. Recebo diariamente mensagens de leitores que identificaram comportamentos manipuladores em seus próprios relacionamentos e conseguiram escapar a tempo. Cada mensagem dessas é uma confirmação de que meu sofrimento não foi em vão. A casa no condomínio Jardins de Ipanema foi vendida e todo o dinheiro destinado à fundação. Não conseguiria viver ali novamente, nem suportar a ideia de outra família morando em um lugar manchado por tanta maldade sem saber. A nova proprietária, informada sobre a história, demoliu a construção original e ergueu uma completamente nova. Marcos Almeida permanece em uma prisão de segurança máxima, sem possibilidade de liberdade condicional. Segundo informações que recebo ocasionalmente, mantém o mesmo comportamento controlado e manipulador, tentando conquistar privilégios junto aos guardas e influenciar outros detentos. Sua capacidade de criar personas falsas foi finalmente contida por muros de concreto. Quanto a mim, mudei-me para uma cidade menor no interior de São Paulo, onde poucos conhecem minha história. Retomei minha carreira como designer de interiores, mas com uma nova abordagem, especializada em criar ambientes seguros e acolhedores para pessoas que passaram por traumas. Cada projeto é uma oportunidade de transformar espaços físicos em santuários emocionais. Também me tornei palestrante, compartilhando minha experiência em universidades, delegacias e centros de apoio a mulheres. Ensino sobre os sinais sutis de relacionamentos predatórios, as bandeiras vermelhas que ignorei por tanto tempo, o isolamento gradual de amigos e família, o controle financeiro disfarçado de cuidado, a criação de dependência emocional, as pequenas mentiras que normalizamos. O mais importante que aprendi nesta jornada é que sobreviver não é apenas continuar respirando, é reconstruir, ressignificar e, finalmente, florescer novamente. Há dias em que o passado ainda me assombra, momentos em que acordo suando frio de pesadelos, onde Marcos consegue completar seu plano. Mas esses dias estão ficando mais raros. Para cada pessoa assistindo este vídeo, quero deixar uma mensagem. Confie em seus instintos. Aquela sensação incômoda no estômago quando algo não parece certo, aquela voz pequena na sua mente, questionando uma explicação perfeitamente razoável, essas são suas ferramentas de proteção mais valiosas. Se Cláudio não tivesse confiado em seu instinto ao reconhecer Marcos, eu não estaria aqui hoje. E para aqueles que estão neste momento em relacionamentos que não parecem completamente saudáveis, saibam que há ajuda disponível. Há pessoas como Paulo, Beatriz e tantos outros, prontos para estender a mão quando você estiver pronta para aceitar. Não estamos sozinhas,
Agora preciso pedir algo importante. Se esta história tocou você de alguma forma, se você aprendeu algo que pode ajudar a proteger você mesma ou alguém que você ama, por favor, inscreva-se aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a compartilhar mais histórias que podem literalmente salvar vidas. Deixe seu like neste vídeo e, principalmente, comente o que você achou. Compartilhe qualquer sinal de alerta que você identificou na sua própria vida, ou perguntas que possamos abordar em próximos vídeos. Seus comentários são fundamentais para criarmos uma comunidade de apoio e conscientização. Vocês não imaginam quanto trabalho vai por trás de cada um desses vídeos. A pesquisa, as entrevistas, a edição, a coragem de reviver momentos dolorosos para transformá-los em aprendizado coletivo. Se puder, considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para mantermos esse canal ativo e trazendo novos conteúdos diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, permite que histórias como a minha cheguem a mais pessoas. Permite que continuemos investigando, documentando e compartilhando relatos que a grande mídia muitas vezes ignora. Seu apoio no Valeu Demais garante que possamos dedicar tempo integral a este trabalho vital. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Cada história aqui compartilhada tem lições valiosas, alertas importantes e, acima de tudo, mostra que mesmo nas situações mais sombrias, há esperança e possibilidade de recomeço. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, por terem testemunhado minha jornada desde aquele momento aterrorizante, quando um eletricista assustado me alertou para fugir de minha própria casa, até a reconstrução de uma vida que hoje considero mais autêntica e significativa do que jamais foi. Na próxima semana traremos outra história impactante, outro relato de superação que vai tocar seu coração e talvez salvar vidas. Não perca, inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós nesta missão de transformar dor em propósito, tragédia em alerta, silêncio em poder. Como sempre digo no final das minhas palestras, a maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir é não apenas sobreviver, mas florescer. É exatamente isso que faço todos os dias e é isso que desejo para cada pessoa que assiste a este canal. Até o próximo vídeo.